Olá pessoal, nessa aula a gente vai tentar abordar alguns pontos aqui, de acordo com algumas questões que a gente já trabalhou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre questões tarifárias, que a gente falou um pouquinho a respeito dessas barreiras, a gente falou um pouco sobre exportação, sobre certificação, então a gente passou por todos esses itens aqui. Agora eu quero pegar com vocês um sistema de produção, que é todo o processo ligado à produção de frutos. Vocês podem ver produção de frutas também, mas na verdade eu só estou falando, são só grupos de plantas diferentes, mas tudo a gente classifica como fruto aí, que vão estar ligados nos processos de comercialização desse material. Então aqui é como se a gente estivesse pegando um agrossistema, certo? Só que ligado exclusivamente aí com a comercialização de frutos. Por que exportação? Para a gente conseguir ver alguns pontos que a gente já abordou. Como que os eventos de exportação de frutos vão se relacionar com alguns temas que a gente já trabalhou. Então, nessa aula a gente vai falar a respeito da exportação e como que essa questão dos frutos aí necessariamente vai interagir. Já deixei com vocês o vídeo do trabalho do bimestre. Então, o trabalho do bimestre já lancei para vocês, só assistir o vídeo lá. Qualquer coisa me chama e eu consigo aí ajudar vocês. Vamos lá. O que a gente vai precisar ver aqui? Primeiro item aqui. A gente está falando dos processos de exportação de frutos, certo? Para qualquer evento que envolva a exportação, necessariamente eu preciso de uma oferta e eu preciso que esse produto necessariamente seja comercializável. Então, é muito difícil a gente realizar esse processo de comercialização em um local ou para um público que não se interessa de forma alguma por ele, que não vai ter nenhum tipo de vantagem por esse produto. Então, a exportação de frutos aqui, ela traz uma garantia para a gente de que essa comercialização vai acontecer. Como o nosso país ele tem uma vantagem muito grande em relação aos outros países em questões de clima, em questões de solo, a gente tem uma produção de frutos gigantesca em termos de diversidade de frutos. Então a gente tem uma diversidade muito grande, muitos frutos diferentes aí. E coisa que não é tão comum fora daqui. Então, só a possibilidade de gerar esse material, de gerar esse produto, a gente já tem uma vantagem muito grande. Então, eu preciso agora fazer com que essa cadeia produtiva de frutos funcione. Eu preciso fazer com que essa cadeia necessariamente se estabeleça. E a exportação é um dos movimentos que a gente vai ter. Eu vou ter essa cadeia funcionando também internamente, mas a gente vê números muito mais expressivos na exportação. Beleza. O que a gente tem que entender aqui? Essa venda externa que a gente vai estar fazendo aí seria uma maneira bem interessante da gente aumentar os meios de comercialização. Então, as questões de rentabilidade vão ser muito mais intensificadas aqui, a partir do momento que a gente tem esse processo aí de levar esse material. E esses processos de exportação que a gente está vendo aqui, eles garantem uma certa garantia de que esse comércio vai se manter ao longo dos anos. Então, se a gente tem essa relação iniciada em um momento, a possibilidade dela se restabelecer é muito grande. A gente vai ver já já algumas formas de campanhas. Por exemplo, vamos pensar vocês, a turma de vocês. E eu estou vendendo frutos agora. E nenhum de vocês nem conhece o fruto que eu estou vendendo. E vocês nem sabiam da existência desse fruto. E eu estou vendendo esse fruto. Ninguém vai me comprar da turma de vocês, porque necessariamente vocês não conhecem aquele fruto. Então algumas campanhas são feitas. Algumas campanhas em que esse material é levado, por exemplo, uma feira, onde esse material é levado e isso é distribuído, enfim, para depois ser comercializado. A gente tem vários programas nacionais que levaram essas feiras de comercialização como uma forma de divulgação realmente desses produtos. E a partir daí a gente teve um aumento da exportação com base nessas campanhas. Então é interessante, mesmo que naquele local não haja público, a gente pode construir o nosso público. Então isso é algo que a gente vai precisar entender nesse processo de exportação de frutos. Porque exportação de carne, exportação de derivados, enfim. Quando a gente de grãos, sementes, enfim, a gente percebe que é algo mais ligado com a produção alimentícia em si. Agora, fruto é algo mais secundário. Os frutos em si, utilizando como matéria-prima para outros produtos, eles acabam sendo um comércio mais secundário, não é tão visto assim.
Só que agora, a partir desse momento em que o agronegócio se expande, a gente consegue ver que o fruto ganha um destaque muito grande. Por exemplo, o suco de laranja, a venda de suco de laranja, a exportação de suco de laranja é um dos agrossistemas mais eficientes, mais rentáveis para a gente. Justamente porque é algo que a gente consegue comercializar muito bem e que não é tão comum para outros países. Então a gente tem uma diversidade muito grande e a gente consegue suportar, a gente consegue abastecer esse comércio de uma forma bem interessante aí. Então o que eu preciso ver? Se esse comércio está funcionando, se essa exportação está funcionando, é bem óbvio aí que eu vou começar a ter cada vez mais investimento nesse setor. Então, esquecemos os frutos agora, produção de derivados de leite. Então, aqui o nosso agrosistema são derivados de leite para exportação. Se isso começa a funcionar, isso começa a dar um retorno financeiro, a gente começa a ter maiores investimentos. Com maiores investimentos, eu posso tornar o meu produto mais variado, eu posso ter uma variedade maior de produto para comercializar, é uma possibilidade. Ou eu posso comercializar mais, ou eu posso comercializar esses produtos em outros locais, então eu começo a exportar para várias regiões. A gente consegue, a partir do investimento, melhorar as nossas formas de comercialização, desde que esteja funcionando, que essa cadeia produtiva esteja funcionando. Fora isso, a gente vai depender da oferta e procura. Fora isso, é só isso que tem pra gente. Mas se a gente tem campanhas, a gente faz esses eventos de mostrar realmente o produto, né? De mostrar a variedade de produto que a gente tem, a possibilidade aí da gente ter esses ganhos e esse aumento de investimento é muito maior. Aí vem alguns probleminhas, né? Porque nem tudo tá fácil pra gente. Mas a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, uma delas, além de todas as barreiras que a gente já sabe que existe, a gente tem uma oferta muito grande de produtos com uma qualidade questionável. E aí é problema. Por exemplo, se a gente pegar frutos que já passaram do ponto de maturação. Eu tenho um período de desenvolvimento desses frutos, tenho um período de maturação, quando ele está pronto para consumo, e esse período de maturação está muito longo, então ele já está muito tempo armazenado, ou ele demorou o processo de colheita e por aí vai. E isso vai diminuindo a qualidade do meu material. Como a gente tem uma oferta muito grande de material que não tem uma qualidade tão boa, isso atrapalha um pouco nas questões do valor que a gente consegue realizar na comercialização. A gente começa a ver que vai existir países, que vai existir regiões, na verdade, em que as exigências são muito diferentes. Então eu posso ter países mais exigentes aí com a qualidade desse produto e países que são menos exigentes. Mas como tudo está vindo aqui do Brasil e eu tenho fornecedores de frutos com baixa qualidade e fornecedores de frutos com alta qualidade, certo? Tem os dois. O preço daquele que tem alta qualidade cai devido à oferta que eu tenho do de baixa qualidade. Então, isso é um problema. Então, infelizmente, a gente tem essas barreiras que acontecem antes da comercialização. A comercialização nem ocorreu ainda. Está ocorrendo lá dentro da porteira. Lá dentro da porteira que está acontecendo. Lembra dos fatores dentro da porteira? O processo de produção em si. Então, eu levar esse material com um período de maturação avançado, isso foi um evento que ocorreu lá no setor de produção. E não tem nenhuma ligação com a comercialização em si, mas vai trazer prejuízo para a comercialização. Tanto para quem está comercializando o produto ruim, quanto para quem está comercializando o produto bom. Então, a gente começa a ver que existem essas barreiras. Hoje, o fruto brasileiro ele não tem uma divulgação tão boa, certo? A gente tem uma fachada de produtos derivados de frutos em geral de qualidade baixa. A gente tem essa máscara aí. Mas não quer dizer que só acontece dessa forma, certo? A gente tem sim uma qualidade muito boa nesse material. Só que a gente tem que tomar um cuidado que quando a gente fala de qualidade ruim, qualidade boa, a gente tem que saber qual que é o parâmetro. Qual que é o parâmetro de classificação do que é bom e o que é ruim? Por exemplo, se vocês comem alimentos processados, então alimento que passou por um evento de industrialização, enfim, qualquer tipo de alimento processado. É, existe uma regulamentação que determina a quantidade de material inerte que pode estar presente naquele alimento. Posso ter no máximo 0,5%, 1%, 2%. O que é esse material inerte? Esse material inerte aí vai ser insetos, vai ser sujeira,
vai ser necessariamente recursos que não deveriam estar ali e que não fazem parte do alimento. Então, esse é um parâmetro. Então, vamos pegar um parâmetro de 0,5% de material inerte. Beleza. Aí agora a gente vai num outro país, ou em uma outra região, enfim, que o parâmetro é 50% de material inerte. Absurdo, só pra gente ver a diferença. Se eu tiver 50% de material inerte presente nesse alimento, o que eu vou comer aqui? Se eu estou me alimentando de 50 gramas, 25 é alimento, 25 é sujeira. Então, basicamente é isso. Então, isso a gente não vai. A gente percebe que a qualidade é baixa. Então, o que eu tô. Qual que é o parâmetro, né? Então, se um país considera os 2% como algo ruim, e a gente sabe que aqui pra gente está sendo algo bom, a gente acaba tendo uma visão lá fora, nossa, ruim, mas na verdade a gente está dentro dos parâmetros sim. Só que existem locais que são mais exigentes que outros, e isso a gente infelizmente não consegue controlar. Então, essa visão que a gente que é jogada pra gente aí com frutos de qualidade questionável, está muito ligado com isso, de quais são os parâmetros de classificação. Os parâmetros de classificação é algo que é interessante aqui pra gente. Para vocês terem uma ideia de parâmetro de classificação, pensem em duas disciplinas de vocês e os dois professores dessas duas disciplinas eles vão fazer o seguinte. Um deles só vai dar questão aberta para vocês, questões discursivas para vocês. E vocês vão responder todas essas questões discursivas. Beleza. O outro, ele vai dividir a nota dele em trabalhos, em atividades, em participação em sala, enfim, discussões, em prova, enfim. Vocês vão começar a perceber que são dois parâmetros diferentes. Se você reprova com aquele da questão, todas as questões discursivas, e é aprovado com aquele que dividiu as notas, era a mesma, tudo eram disciplinas que vocês receberam com a mesma pontuação, só que os parâmetros de avaliação foram diferentes. Quer dizer que vocês se dedicaram mais ou menos a uma ou outra? Normalmente isso acontece. Mas nesse caso aqui, para esse exemplo, a gente percebe que a gente talvez se esforce da mesma maneira para os dois, mas como existem parâmetros diferentes, um pode atender melhor do que o outro. Então isso é o que acontece para avaliação de qualidade de alimento, principalmente para exportação. Aqui dentro nem tanto. Mas para exportação, a gente percebe que os parâmetros eles acabam sendo muito mais complexos do que a gente está acostumado aí. Vai ter algumas regiões que vai trazer alguns probleminhas para a gente. Esse texto aqui, na verdade, ele é um exemplo para vocês, ele é um estudo de caso de um artigo que fez algumas pesquisas com algumas empresas ligadas a esse processo de qualidade do fruto, de exportação de fruto, e ali ele trabalha algumas coisinhas. Então eu peguei alguns pontos deles de exemplo para a gente e depois vocês podem ler todo o material lá para ver como que funciona. Algo que é bem interessante para a gente são os processos de investimento. Investimento lá dentro da porteira, novamente. Investimentos ligados à produção. Então, o que a gente consegue fazer para produzir melhor, para conseguir ter uma eficiência produtiva? Um exemplo para vocês. Se vocês já viram fruto de citros, laranja, limão, mexerica e por aí vai. A gente tem um galho, e aquele galho ele é capaz de liberar várias flores, e cada uma daquelas flores dá origem a um fruto. Então, vai ter momentos em que aquele galho fica até pesado de tantos frutos presentes. Se a produção de frutos for muito grande, esse galho pode quebrar e eu perco todos aqueles frutos presentes nele. Então isso é algo que acontece, isso é algo muito comum de acontecer. Eu tenho uma produção muito grande de frutos que acaba impedindo a planta de crescer, que acaba impedindo a planta de desenvolver. Para isso a gente tem alguns mecanismos aqui. Que é a utilização da tecnologia, que é a utilização de conhecimento para conseguir melhorar essas questões de produção. Então, quando a gente investe um pouco melhor na forma de produção, na questão técnica, no que eu tenho de ensino profissionalizante, para a gente levar esse pessoal como uma mão de obra especializada lá para a lavoura, a gente melhora todo o nosso setor. Isso é gestão. Então, isso eu estou gerindo alguma coisa. Por exemplo, a questão do aborto químico, o que é isso? É um evento em que a gente utiliza para grupos de plantas de produção que, se eu tenho uma alta produção de frutos, eu vou dar uma diminuída a utilização de alguns químicos para impedir o desenvolvimento de alguns. Mas, Edmar, isso não é vantagem. Só vamos ver a vantagem nisso. Vamos pensar que um galho produza 15 frutos. Se ele produz 15 frutos, à medida que eles vão crescendo, vai pesando, o galho quebra, mata todos os 15. E perdeu todo o seu processo de produção. Se eu uso o aborto químico e vou lá e elimino 7,
e eu deixo só ali alguns presentes, deixo 8 presentes, eliminei 7. Essas 8 segue o seu desenvolvimento tranquilamente, conseguem ir para a colheita, vou comercializar. Então, conseguem perceber que talvez eu perder um pouquinho, acaba que não está perdendo nada, mas se eu perder um pouquinho dessa produção, eu acabo dando uma garantia de que a produção vai acontecer. Então, o aborto químico é uma alternativa, em que a gente vai diminuindo, né, vai raliando as formas reprodutivas das plantas para garantir que eu consiga ter esse processo, para garantir que eu consiga ter a produção desse fruto e a eventual comercialização dele. A gente tem outros exemplos de controle, um exemplo da fumigação. Então, é um evento de controle mais do lote, né? Um controle do lote para possíveis parasitas, para possíveis contaminação por fungo, bactéria, enfim, que possa estar estabelecendo ali. Então, também uma ação química que vai acontecer para garantir que aquele produto permaneça em um bom estado, né? Que não seja parasitado durante o processo de comercialização ou durante o armazenamento. Vem a certificação que a gente viu na aula passada. Com a certificação de lotes, eu consigo garantir que eu tenho uma alta qualidade desse meu material, que a qualidade é realmente considerável, graças à certificação que eu tenho. Então, essa certificação ela aponta que ocorreu castração, que é o evento anterior do aborto químico, então isso já aconteceu. Ocorreu eventos de fumigação, então todo aquele material está livre de material inerte, então esses produtos não vão ter parasitas presentes, então tenho esse controle aí. Então eu consigo ter uma certificação desse material. Então é bem óbvio que aqui eu consigo ver aí que a qualidade do meu material realmente é boa, graças a essa certificação e ter cumprido as atividades. Muitas vezes a gente tem um produto muito bom de ser comercializado, a gente tem mercado, então tem procura, tem comércio para ele, seja para exportação ou para comércio interno, mas a gente perde muito na logística. Talvez no transporte, talvez nos eventos para fazer com que a comercialização funcione. Então, talvez a logística acabe trazendo alguns problemas para a gente. Então, investimento em logística também é algo interessante. Investimento em equipamentos, investimento em frotas, investimento em tudo que estiver relacionado com o processo entre a produção e a venda. Então, toda essa logística que está ocorrendo aqui no meio, ela precisa ser muito bem elaborada. E é bem óbvio que isso vai ter um custo. E esse custo, a gente precisa entender que ele continua sendo investimento para garantir que eu ainda tenha qualidade e que eu consiga comercializar esse material aí. Olha quem chegou aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Lembra das barreiras que a gente falou lá sobre acho que a gente estava no sistema do leite ou da carne, um dos dois, mas era um sistema agroindustrial que a gente estava vendo. Em que existiam algumas barreiras. E essas barreiras podem necessariamente impedir os processos de exportação ou trazer algumas complicações, né? Atrasar esse comércio ou diminuir o seu fluxo ou diminuir a quantidade que está sendo comercializada, enfim. Então existem essas barreiras aí. As barreiras tarifárias, então vão estar relacionadas no custo realmente, né, que a gente vai ter para realizar esse processo, e as barreiras não tarifárias, que vão estar ligadas com os protocolos que precisam estar ser atingidos para comercializar. Você pode necessariamente realizar isso, desde que você cumpra esses requisitos, certo? Então, essas barreiras não tarifárias não está ligado aí necessariamente com uma questão econômica, mas sim se você cumpriu as etapas de produção. É um produto processado? Sim. Mas quais foram as etapas de processamento? Qual foram as etapas de beneficiamento desse material? Se cumprem com as exigências. Cumpre, cumpre. Então não tem essa barreira não tarifária. Ela não vai trazer problemas para mim. A quantidade de material que eu vou comercializar, eu tenho taxas tarifárias para pagar. Então, uma barreira que está relacionada com uma questão econômica aí. Então, eu vou ter as duas barreiras acontecendo, independente de qual produto que a gente vai estar comercializando aí. Aqui é o exemplo que eu mostrei para vocês sobre a promoção dos frutos, que na verdade é uma divulgação. Então, algumas campanhas que ocorreram fora daqui, certo? Para mostrar para outros países, para outras regiões, que os frutos produzidos aqui, eles necessariamente têm qualidade, eles são frutos que podem garantir todos os processos nutricionais, enfim.
Então a gente percebe aí que há agora pra gente uma forma de divulgação. E uma das formas de divulgação que a gente percebe são as campanhas. Então a gente tem a campanha de turismo receptivo, que necessariamente eu estou levando os consumidores lá no seu país de origem a ter contato com esse fruto e necessariamente comercializar, comprar ou atuar nesses eventos de eles vão importar, a gente vai exportar para garantir a comercialização do produto lá também. Então é algo interessante aí pra gente. A gente teve um festival que foi promovido aí em parceria com o Carrefour, que estava ligado em levar para alguns locais, então para Portugal, Espanha, enfim, algumas desses frutos em festivais para apresentar esse material, para apresentar realmente os frutos produzidos no Brasil. Para quê? Para ganhar espaço, para mostrar realmente que aquele produto existe. Se você não é notado, não faz o menor sentido você ser requisitado de alguma forma. Ninguém sabe que você está ali, então, obviamente, você não vai ser procurado em momento nenhum. Então, a partir do momento que a gente mostra o produto, que o produto existe, que ele está ali presente, a possibilidade de comercialização é muito maior. Então, essas campanhas são bem interessantes em locais que normalmente não tem cliente, em locais que normalmente não tem público para ele. Aí com isso, todas as feiras agrícolas que acontecem em todos os países, feira agrícola, rodada de negócio, então, em todos esses momentos, a possibilidade da divulgação de produtos é algo muito interessante. Vocês já devem ter ido em algum evento em que tem lá o stand bonitinho de uma empresa, ou o stand de alguma empresa que comercializa algum tipo de produto, ou algum serviço. Sempre a gente vê isso, tem um banner com alguém ali explicando alguma coisa. O que é aquilo? Eu tenho necessariamente um processo de promoção, um processo de divulgação desse produto ou desse serviço que eu tenho. E isso com a produção dos frutos é algo bem interessante também. Da gente levar esse material para áreas que normalmente não comercializam ou para áreas que a gente não tem mercado para esse fruto e introduzir ele naquele mercado. E aí sim a gente consegue estabelecer de uma forma bem interessante. Para encerrar, a gente só percebe que as dificuldades elas ainda acontecem por questões de fixação de preço. É algo que, infelizmente, é muito variável. Primeiramente, pela variação de moedas locais, né? A variação das moedas que isso vai acontecer. E isso pode ter um processo de desvalorização muito grande ou uma supervalorização. Então, isso é algo que pode trazer alguns prejuízos aí pra gente, pode trazer algumas complicações. Mas se eu tenho gestão, eu consigo é, balancear, equilibrar esses problemas que podem surgir, que não é certeza, mas que podem surgir ao longo desse processo. Eu preciso agora de uma gestão ligada exclusivamente com a fruticultura. Então, eu estar atuando nesse produto, agregar valor nesse produto, para mostrar realmente que eu tenho qualidade. E não estar sempre procurando aumentar a quantidade de produto vendido. A gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente tem que pensar nesse processo de estabelecimento de que fixar a qualidade nesse momento é muito mais importante do que exportar uma quantidade muito grande. Ah, vou exportar uma quantidade muito grande e depois não consigo exportar mais nada. Talvez porque o meu produto não tem uma qualidade tão boa assim. Então, esse investimento em qualidade, esse investimento na fruticultura é algo bem mais interessante do que o investimento em volume. Então, é algo que a gente precisa começar a pensar aí. Isso foi um exemplo de fruto. Todos esses eventos vão acontecer com qualquer tipo de sistema agroindustrial que envolva os eventos de exportação também. E isso ocorre de forma semelhante aí no comércio interno. Só que a variação de moeda não é tão prejudicial internamente, ocorre, mas não é tão prejudicial assim. E o transporte, né, não tem tantas barreiras tarifárias aí. Então acaba ajudando a gente no comércio interno. Mas independente do sistema de produção, eu vou passar por todas essas questões que a gente trabalhou aí hoje.